Valeu. E aí galera, boa tarde, esse é o AgoraCast, bem-vindos. O Agora é um grupo de estudos libertário com o intuito de criar e desenvolver projetos libertários que empoderem o indivíduo contra a tirania do Estado. Então aqui a gente tem o objetivo de desenvolver, criar e disseminar projetos que já existem que ajudem o indivíduo na luta contra o Estado. Então a gente tem o objetivo também de criar conteúdo. E o AgoraCast é um desses projetos que nós estamos iniciando. Como o Agora já tem 2 anos que a gente faz palestras e ajuda, e os membros criam as palestras a fim de desenvolvimento pessoal e compartilhamento de informações e conhecimentos. E aqui a gente vai ter mais essa oportunidade agora compartilhando com o mundo. Aqui hoje a gente está com o Arthur. E aí galera? Dá um oi. Beleza? O Andrew. Boa tarde. E o Felipe. Isso aí, valeu, tamo junto. E o Andrei. E eu sou o Andrei. Eu sou o Andrei. E hoje a gente vai discutir como acabar com o Estado. Bom, vamos começar então com cada um falando como acha que o Estado vai cair. Eu acredito que vai ser através da evolução e da tecnologia. O Estado ele já é ineficaz em tudo que ele faz e ele vai ficar cada vez mais, porque ele não vai conseguir acompanhar as mudanças que tem no dia a dia. Hoje ele já não acompanha e cada vez mais ele vai ficar mais para trás. E eu acho que agora é a hora de a gente se rebelar, porque o Estado, tudo que ele quer agora é oprimir a gente e deixar a gente no nosso celeirinho bem quietinho. E, bom, eu acredito que a gente vai derrotar o Estado sonegando, tirando Tudo que for possível. tudo que possível, não batendo de frente com ele, minando ele aos poucos, que seria sonegar tudo que você puder, preferir comprar coisas de pessoas que sonegam, porque quando você está pagando imposto, você está dando dinheiro para aqueles que querem controlar sua vida, controlarem mais ainda a sua vida. Então a gente precisa se unir e é isso aí. Se unir numa comunidade libertária, né? Eu acho que o importante, cara, é de criar uma cultura libertária, cara. Isso que vai acabar com o Estado, cara. Porque a cultura da sociedade que alimenta o Estado, que permite que ele exista, né, cara? Então, tipo, tudo que a gente fizer para colocar o libertarianismo, por assim dizer, na vida das pessoas vai ser positivo, né? Então, tipo, a gente tem que se infiltrar, assim como os socialistas fazem, se infiltram em todos os âmbitos da sociedade, a gente tem que fazer o mesmo, né? Se filtrar nas artes, sei lá, teatro, cinema, música, qualquer coisa assim, entendeu? Artes plásticas. Sim. Isso é uma coisa. Agora, cultura eu vejo que seja mais abrangente do que só arte, né? Também tem a questão, por exemplo... Literária também, né? Literária também. Jornalística, né? Tá nos jornais. A mídia também, né, cara? Acho que é um ponto muito importante, cara. Sim. E a mídia, tipo... Cara, se você assiste televisão, velho, você vê que a mídia é totalmente esquerdista, cara. E parece... Eu tenho a impressão, pelo menos, que ela fica cada dia mais comunista mesmo. Sim. Tipo, os caras... Toda solução que eles dão sempre recorre ao Estado, tá ligado? Sim. Na verdade, eu acho que eles sempre foram, né? Que antes não era tão nítido, porque não existia uma reação a isso, né? Contraponto. O povo brasileiro sempre foi conservador, só que o cara via toda a degeneração na TV, engolia a lavagem cerebral e pensava, eu sou estranho, né? A maioria do pessoal pensa igual a Rede Globo. Hoje o pessoal está vendo que é diferente, então eles têm que fazer Eles estão revelando cada vez mais quem eles são, porque eles não têm outra escolha, eles têm que reagir enfim, a disseminação da informação aí que está permitindo que a galera comece a discernir aí o certo do errado. Mas eu acho que talvez a mídia ela é com certeza com uma mentalidade esquerdista, né?
E aquilo que o Ancapso sempre fala também, né, o Peter, que com a estrutura hierárquica de informação era mais fácil de você impor uma verdade, né? Sim. E agora com a informação descentralizada, que tem a ver com tecnologia, né, que o Arthur estava falando, fica mais difícil deles colarem essa verdade deles, porque a gente tem outros parâmetros, outros lugares para buscar informação, né? Mas eu também acho que, eu sinceramente não sei se a gente vai ganhar a guerra contra o Estado em vida. Eu acho que ele cai em algum momento. Eu não sei o quanto o approach, vamos dizer, brutalista, né, de ir para porrada, para o confronto, vale no momento que a gente está. Eu acho que é mais um momento da gente ir realmente solidificando as bases, né? Porque eu acho que a escola austríaca tem o quê? 60 anos, 70 anos de história. A escola austríaca em si Os tem anos mais 30. tempo, mas agora a ideia de não ter Estado, que veio com o Hofbard, essa tem uma É de quando? 60 anos, né? 60 anos, né? Agora, a escola austríaca já tinha mais tempo, né? Alguns séculos, 80. do século retrasado. Eu acho. Começou, né? Vale Sou um lembrar, pouco ignorante. vale então. lembrar que o libertarianismo ele é uma derivação do liberalismo clássico, né? Ah, é verdade. Então, É uma evolução, né? existia o liberalismo clássico, que era defendido Com até pensamento econômico. pela né? direita, né? Dando, como é que é, valorizando as trocas voluntárias e tal. E daí os seguidores de quem criou parece que quem criou, se eu não me engano, eles consideram como Karl Menger. E daí influenciou Mises, e Ayn Rand também tem uma pitadinha dela ali, porque ela também influenciou bastante Mises. E daí Mises veio com a sua obra-prima, A Ação Humana, né, além de vários outros livros dele. E um aluno dele, que era o Hofbard, acabou derivando a ideia dele, porque o Mises ainda acreditava num Estado pequeno, num Estado mínimo. Mas ele é bastante libertário, né? Ele tinha aquela coisa Sim. de, se for possível fazer secessão até o nível individual, que seja feito, né? Mas ele não Mises, tinha essa ele ideia tinha da um- ética libertária Ele e tinha tal. um problema que hoje é bem comum. Quando você tem uma ideia boa, eles atacam muito você. Então ele tinha que retocar todos os cantinhos das arestas, tudo que ele... E como ele não tinha isso ainda lapidado para Então abolir hoje o acho que não tem Estado, uma solução 100%. ele não tinha lapidado essa ideia ainda. Provavelmente ele até deve ter falado isso para Hofbard. Que eu não consigo defender não Estado por causa disso. Então ele faltava aí umas lapidações, e eu acho que o Hofbard pegou o trabalho dele e deu continuidade, lapidou isso daí até chegar na conclusão. E hoje temos também o Hans Hermann Hoppe, né? Que está em vida ainda. E Através da remoção física de socialistas, democratas, comunistas, Tanto que na época do Mises também o poder que o Estado tinha para censurar e para reprimir, eu acho que era menor do que hoje, né? menor. Menor, cara. Com certeza. Eu acho que O que Estado era tinha maior. mais controle sobre a informação. Era maior, cara. porque Eu acho ele tinha controle sobre a informação. Hoje em dia você consegue um livro qualquer, se você tiver acesso à internet. Mas você em termos de regulamento e de liberdade econômica, eu acho que era mais tranquilo, né? Eu acho que tinha Não mais imagina o cara perseguição. tirando os- Perseguição, acho que tinha mais Eu naquela imagino o época. cara vivendo numa burocracia estilo brasileira, acho que não existia, né? A burocracia eu acho que era menor. Então, eu acho que eles tinham mais Talvez a poder repressão sobre a vida física, do eu acho indivíduo, que né? Eles tinham mais talvez a poder sobre repressão vida. física fosse maior, mas Não sei, cara, acho que foi em ondas, assim, porque se for ver os regimes durante a Guerra Mundial, lá, os regimes fascistas, a Europa toda tinha regimes autoritários, até mesmo a Inglaterra tinha um regime mais autoritário, né, cara? E, tipo, depois do pós-guerra eles ficaram muito mais liberais, assim. Então, tipo, uma coisa que vai e volta, eu acho, sabe? Eu acho que é que nem falar de inteligência. Existem várias inteligências, existem vários controles. Uma coisa, o controle, vamos dizer, a coerção física que eles podiam fazer, eu acho que era muito maior, sabe, a violência. Agora, eles não tinham um aparato burocrático tão forte como tem hoje. Hoje, a tua liberdade econômica é menor do que antes. E eu acho que, antigamente, isso é uma hipótese, né, que isso, né, mas eu acho que, antigamente, um intelectual que estava no círculo, ele conseguia divulgar a obra ali. Mas até dar um efeito negativo contra ele,
demorava mais tempo também, entendeu? E ele tinha como se defender porque ele fazia parte talvez da aristocracia, conhecia as pessoas certas para ele não se ferrar, entendeu? Era isso que eu queria dizer. Eu... mais inteligente ele falou. Não, mas, então eu acho assim que... Mas o controle hoje é bem pior. Se você olhar os sistemas que a gente tem no Brasil rodando, do governo, cara, eles têm condições de saber cada item que você compra na gôndola do mercado. E a cada item, isso é consultado na Receita se aquele item é autorizado a vender para você. Então, na prática, eles conseguem dizer assim, ó, você com o teu CPF não compra mais pasta de dente, entendeu? É nesse nível. Eles poderiam fazer isso. Que é uma coisa que nem no regime soviético os caras chegaram nesse nível de controle. Então, hoje, a gente é muito mais controlado e monitorado do que antes. E a gente ainda precisa sobreviver. Então, tipo, que nem você falou, da sonegação e tal, e até você colocou assim, não, pô, sonegar o que for possível, né? Porque a gente sabe também que se você realmente incentivar uma sonegação em massa de empresas e tal, você vai ser destruído pelo Estado. Você vai preso. Né? Falar mal da democracia e falar de sonegar. É um santo que você não pode mexer, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue, acho que, expor eles, né? Você comentou sobre discussão de ideias também. Eu imagino, posso estar errado, mas imagino que a discussão de ideias antigamente era mais livre, né? Eu acho que Porque sim. eu acho que antigamente ficava mais nítido a opressão do Estado contra o indivíduo. Sim. Hoje o Estado é o teu vizinho, cara. É, que vai denunciar a tua misturado. empresa porque não Na tem União de Soviética máscara também dentro era, daquela cara. merda. Também era, na União Soviética, na Alemanha nazista também, o cara avisava lá, a Gestapo lá, que o cara estava escondendo o judeu denunciar lá. os pais, né? Então Na escola. É complicado. Então, mas o aparato hoje é violento. Eu acho que a discussão de ideias, assim, antes ficava muito no âmbito acadêmico, sabe? Sim. Não ia muito, assim, Sem para a dúvida. população em geral. Acho que hoje, tipo, a tecnologia, ela vem para os dois lados, né, cara? Porque, tipo, ela vem para aumentar o controle do Estado também. Sim, assim, mas é o que nos permite nos libertar. Mas uma permite a ferramenta, gente É. disseminar mais as É uma ideias, ferramenta, né? exato. Pode usar para o bem e para o mal, né? Tipo, a ideia da sonegação, cara, eu penso muito nisso. Só que, assim, se todo mundo sonegasse amanhã, cara, o Estado caía por ter falta de dinheiro, porque o Estado depende da gente, né, cara? Ele não produz nada. Não, na real não, porque o Estado, eles já estão... Eles estão bem à frente da gente, eles estão se movendo aos poucos, mas estão bem à frente. Por exemplo, se todo mundo sonegasse, mesmo assim o Estado conseguia Ele ia aprender sobreviver, as nossas porque contas bancárias. ele controla o Ele dinheiro ia ainda, imprimir ele dinheiro, controla- ia gerar inflação pra cacete. ele controla os bancos. Mas E eu acho que ele faria um período confisco curto, físico, cara. assim, sabe? dos Eu bens. não sou muito falar, eu falei sobre sonegar, mas eu não sou muito a favor de sonegar a ponto de você bater de frente com o Estado. Eu acho Tem que que fazer tentar isso de desidratar maneira ele ao máximo, né? desidratar eles dando um bom dia pra ele todo dia. É igual aquele teu vizinho pilantra, que você dá bom dia todo dia, mas você tá minando ele aos poucos. Imagino por aí. Bater de frente nunca é uma boa ideia. Nunca. Mas, assim, Em o algum Estado momento vai ter depende... que Eles estão muito bater, fortes. né? Eu acho que talvez esteja mais próximo disso. Não sei, eu achava que o Estado ia cair naturalmente, mas eu não sei. Hoje minha mentalidade é um pouco diferente. Eu acho que talvez bater de frente em algum momento seja inevitável. Não, sei se Não, não em é algum agora. ponto Em algum vai ter que momento vai bater ser de frente. inevitável. Cara, é Só inevitável, que mas eu pra acho nós que é vantagem a gente ainda é um número quando muito ele estiver pequeno, desidratado. A gente tá muito fraco pra bater de frente. Se a gente bater É. de frente agora, a gente vai ser oprimido E tem e um os tem que cadernos. criar uma massa crítica Comprar arma, tá suficiente, ok? suficientemente grande que seja Agora o possível de Bento se vai defender. liberar um Né, cara? imposto lá. Eu acho que o próximo passo nosso, assim, de libertação será quando começar a imprimir armas. Eu não duvido que seja em menos de 5 anos. A partir do momento que a gente começar a imprimir a arma, aí o governo vai começar a tratar com Mais cuidado. mais cuidado. E se não tratar, aí vai chegar esse Pode ter momento certeza- inevitável de pode ter bater de certeza que frente. os primeiros casos eles vão tentar punir de forma exemplar, né? Com certeza. Vão prender, vão expor, vão acabar com a vida da pessoa e tal. Mas à medida que isso for se disseminando, fica pior. É como você vê as tecnologias. Quando surgiu os primeiros celulares, você tinha que trazer de fora do Brasil. Se a Receita Federal te parasse no aeroporto, cara, que absurdo, tô trazendo celular, entendeu? Hoje em dia ninguém mais controla, porque virou comum. Então eu acredito que, não que vai ter que banalizar, mas que vai ter que se tornar cada vez mais comum para que o próprio Estado veja que não tem o que fazer, que as pessoas vão ter ele e pronto, né? E na mentalidade da nossa sociedade,
a cabeça das pessoas foi feita contra as armas nos últimos 30 anos, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Eu até assisti o podcast lá que você falou, Do Benê. a entrevista do Benê no Flow, muito bom. E acho que vale a pena ler o livro dele, eu não li ainda, mas pretendo ler. Mostra até que uma questão cultural é importante, né, cara? E pode ser mudado rapidamente também, porque em 30 anos mudou muito. Sim. Porque o Benê mesmo fala que antes dos anos 90 era super normal as pessoas terem arma em casa. Eu me lembro do meu pai ter não era arma, bem tinha, livre, Meus né? tios tinham. Todo mundo avô tinha arma, todo todo mundo mundo tinha arma. Fazer Mas uma foi garrucha uma pra dar um geração, tiro no- duas gerações acima, né? Né? Nossos avós já tinham já. E era a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia, cara, você fala em arma, os caras surtam. Ficam com medo, né? O Bolsonaro falou, liberou 2 tipos de fuzis ontem. Aí os esquerdistas estão É mesmo? chorando até Qual fuzil agora. que ele liberou? 762 e 556, acho. E dá pra importar, tipo? É, a gente Acho não que tá só fuzil da imprimindo. Taurus, né? Só nacional. Entendi. Porque eu vi que eles iam tirar o imposto de importação de armas para defesa pessoal. É. Para civil. Eu vi hoje essa notícia. Na internet. Nossa, isso ia ser Tinha que legal. tirar o monopólio da Taurus, né? Permitir que a gente comprasse uma Isso é Glock. ridículo, né? Exatamente. Não, permite comprar a Glock, o problema é o preço, né? Tirando o Forte. imposto já fica mais competitivo, né? Mas a questão é você ver como a esquerda mudou a cultura, essa cultura armamentista, drasticamente na sociedade nos últimos 30 anos, cara. Sim. Nos Mas últimos mudou 20 até que anos. certo ponto. Porque, cara, a maioria do pessoal que eu conheço acha isso absurdo. Todo mundo na minha família era contra o Estatuto de Desarmamento. Não teve a porra do plebiscito lá, eu não lembro. O Brasil eu era foi jovem. contra o desarmamento. Eu não era Já jovem. na Globo lá. Os artistas babaca lá, Sim, fazendo o sim. sinalzinho da pomba, mas. Que eu vejo. É, Os o povo votou- esquerdistas, na Pomba verdade, a boa é maioria. pomba morta, Mas eu vejo né? os jovens Mentira, e né? uma meia dúzia de acadêmico ali que faz a cabeça deles, né? Então isso eu notei também quando a gente estava falando da questão da cultura e da mídia. Anotei não, então vou anotar agora. Vai ter que lembrar da parte das universidades, né? E do ensino em geral, Sim, né? em geral. Se infiltrar nas universidades também é uma boa, só que assim, Acho que uma nós coisa que é só- decadente, né? Eu acho que a academia, como a gente Sim, tem hoje, daqui sim. uma década acabou, né? Não, eu digo, é, Deslegitimar, né, é daqui que essa história sai vamos dizer assim, a casta, né? Vamos dizer, É. pensante, né? No Anatomia do Estado, lá, é o do Hofbauer, né? Sim. Ele fala, né, que os intelectuais são treinados para justificar a tua... Eles têm um interesse em então, hoje, Focar- onde que essas focar pessoas a estão sendo formação formadas, né? acadêmica Nas deles pra universidades. favorecer o Estado. Queira ou não queira, o Brasil, pensando no Brasil, né? A gente ainda valoriza muito a questão do cara ser formado ou não ser formado. Isso é como se fosse você mudasse de classe social, permitisse essa ascensão social pela universidade, né? E eu acho que isso não muda tão rápido. Embora a cultura acho que mude em 20 anos, dá para mudar, né? Mas o ponto que eu queria falar era do... Puta, esqueci, tô velho. Corta ele tudo. Não, corta tudo. Sobre o homeschooling, né? O homeschooling é uma luta que a gente tinha que abraçar com todas as forças libertárias, tinha que abraçar o homeschooling. A maioria das pessoas não sabe que é proibido você não mandar o teu filho para a escola. Se você não... Quer dizer, não mandar. Se você quiser mandar para uma escola que não seja homologada pelo MEC, que um político não escolha o que seu filho vai estudar, isso é crime, é abandono intelectual, você vai para cadeia. Se você quiser ensinar o teu filho, alfabetizar o teu filho, ensinar matemática, ciência pro teu filho na sua própria casa, não mandar ele para a escola, ter tipo um ambiente familiar ali para você. Se você quiser, você tem que mandar ele para a escola, quando ele chegar, você jogar mais carga em cima dele ainda. Daí Ou você seja, já tá cansado já. No dia seguinte eles vão lá e desfazem tudo que você ensinou, eles lá ensinam o contrário. né? Promove A educação- desinformação, né? O problema é Nossa. ter um currículo, acho que padronizado para o país inteiro, né? Eu acho que esse é o grande Que Não, problema. também já é outro erro. Né? Os Estados o problema é Unidos não haver isso. competição. A Cada competição escola já devia se provou definir mais que Eficaz, que eficiente do que para encontrar soluções, deixa a competição. Eles vão Vamos mudar de competir- pauta então. Vamos da pauta agora é destruir o MEC. Depois a gente pensa no Estado acontecer. Pode ser. Isso vai facilitar bastante. Vai facilitar Mas é bastante. verdade, o Não, mas isso passa pela questão cultural, né, cara? Porque eu acho que tem que deslegitimar essas instituições de regulação, cara, como o MEC.
E mostrar para as pessoas como o MEC prejudica mais as pessoas do que ajuda em qualquer coisa, né, cara? E as pessoas vão começar a olhar para isso e falar, realmente, a gente não precisa do MEC. O cara não precisa ser libertário para concordar Os com próprios empresários vão começar a perceber isso, porque, cara, pense na qualidade da educação superior no Brasil hoje. Essa galera vai ser absorvida pelo mercado de trabalho. Então, você é empresário lá, pô, o cara formado lá na UFPR, você vê que o cara é incompetente, não sabe. débil mental, Na realidade, o cara odeia trabalhar, acha que você é malvado por ter dado um emprego para ele. Tem essa psicologia ainda na verdade, sempre existiu, esse é um negócio que eu refleti vindo pra cá. Sempre existiu essa divisão de classes, né, das castas. Sim. E ela existe ainda, ela só está explicada de maneira errada. Sim. A divisão deveria ser entre a iniciativa privada, que eu gosto de chamar de iniciativa coerciva ou obrigatória, e a iniciativa a iniciativa privada é a iniciativa voluntária. Iniciativa livre. E é Os voluntária. esquerdistas vão cortar esse pedaço e falar. O cara admitiu que a iniciativa privada é coercitiva. No podcast neofascista. Extrema direita. Isso com certeza. Eu não me considero extrema-direita. É assim que eles vão viralizar. Mas a esquerda te considera. Alguma Começa besteira que a eles gente- não concordam, né? Alguma besteira a gente vai falar Sim. e eles vão fazer marketing pra nós. Sim. Com Tem certeza. que editar e ficar nas Os outras. esquerdistas Então, me chamam de extrema-direita e falam que sou muito mais direita que se possa conceber, cara. Esse na maior extrema-direita eu sou um pouco mais. Cai pro lado ainda. Os caras não vão mudar de ideia mesmo, né? Não adianta Não vão ser semear convencidos no do contrário. solo que não vai vingar, né? Mas você estava terminando de falar que Então, a divisão entre as classes teria que ser uma divisão entre a classe da iniciativa privada, que é o voluntário, que é quem produz, que é o trabalhador, e a iniciativa coercitiva, que é a iniciativa pública. Então, a gente teria que ter isso na nossa cabeça, que o funcionário público, na verdade, ele é um cara que se vendeu para ganhar um pouquinho, para ter um pouquinho a mais do que o trabalhador, um pouquinho mais de mordomias, receber um pouquinho mais, só que ele abandonou toda a população, e a gente não consegue fazer essa divisão entre o funcionalismo público e o privado. Na realidade, você pegar os funcionários públicos desde o início da história, eles sempre foram mal vistos pela população. Então, se pegar lá no Egito antigo, tipo na época dos hebreus no cativeiro do Egito, né? Os funcionários públicos eram os caras que chicoteavam os trabalhadores, eles eram os caras que cobravam os impostos e confiscavam as coisas. Ou se o faraó passasse e achasse uma mulher bonita, ele tomava para ele, levava para o harém. Aí, no caso, o faraó, o próprio poder, vamos dizer, colocado. Mas os caras estavam embaixo dele, tipo, estavam ali monitorando. Então, os fiscais também abusam do poder. Isso. Às vezes, né? Aí o que acontece? Ao longo da história, o Estado, para compensar essa visão negativa que a sociedade tinha de quem trabalhava para o Estado, começou a pagar mais e dar esses privilégios. Então, essa diferença do um pouco a mais do que ele vai ganhar, hoje já, entre aspas, reduziu, porque também na iniciativa privada melhorou. Mas eles começaram a criar benefícios de carreira, como estabilidade, gratificações e coisas que ninguém mais tinha para justificar você fazer o serviço sujo. Até que na nossa sociedade hoje é visto como uma coisa positiva um filho passar num concurso público, né? Eu, quando fiz faculdade de Direito, eu sempre disse que eu não estudei 5 anos para virar funcionário público. Sempre pensei isso, né? E eu tenho, ao contrário de mim, muitos amigos meus sonhavam em fazer concurso. E hoje eu tenho vários amigos da faculdade que são juízes, promotores e tal, né? Mas eu sempre tive isso comigo. Eu nem conhecia nada do libertarianismo na época, mas sempre pensava, puta, eu não estudei tanto para virar funcionário público, né? Porque você vira só um burocrata, fazendo sempre a mesma coisa. Eu sempre quis criar coisas novas, né? Mas o que você está dizendo, então, é que todos os funcionários públicos são gangsters, basicamente. Ou o cupincha dos gangsters. Eles participam, né? Não, eles participam do butim, né? O dinheiro é roubado da gente, da iniciativa privada, vai para lá, eles distribuem mal, gerenciam mal, gastam entre eles e ficam com a maior parte, né? Na época do Egito, os caras nem
prestavam serviço nenhum para a população, né? Só escravizavam mesmo. Eu acho que não tinha um retorno, entre aspas, nenhum. Mas Mas então, aí é que vem, esse oferecer um serviço refinamento público, esse refinamento, oferecer um serviço público faz parte disso, que hoje a população não vê, não, tem que ter. Mas é para também isso tem a que a questão classe assim, intelectual servia, para É. pensar assim, como a gente se legitima e se justifica numa sociedade que está evoluindo. Porque uma coisa Então, é mas ser pra isso escravos, também né? Outra... tem a questão de que antigamente o cara que era ralé, ele não podia se tornar um funcionário público e chicotear os outros. Aí o cara Não, era tava ali, né? hereditário, inclusive. Então, aí ele nasceu daquele jeito, era daquele jeito e ele ia ser explorado para sempre. Né? Hoje em dia, acho que com o Estado moderno, com a democracia, qualquer um pode virar um... Se democratizou o acesso Não, à gangue. não, na Qualquer um pode verdade- virar um funcionário público É. e né, Ah, o cara tá. se sente parte daquilo. Ele fala assim, eu posso fazer parte disso. Então, É. tipo, não é Então, tão errado. Existe parece, aquela porque eu questão não psicológica, né, das pessoas. Existem várias, como se diz, formas psicológicas, vários arquétipos, né? E existem pessoas que, pela sua natureza, elas são mais paranoicas, ou têm mais medo, ou não se sentem seguras na sociedade em geral, e aí elas procuram uma proteção paternal que é o próprio Estado. Então, você fazer parte desse pai que é o Estado te dá um poder que antes você não tinha, te cria um cargo. E isso acontece na iniciativa privada também. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha, sei lá, para uma empresa grande, na Bosch. Ah, eu sou o Felipe da Bosch. A Bosch vira o sobrenome do cara, entendeu? Da mesma forma como o cara funcionário público fala, eu sou fulano do Ministério Público, entende? Por quê? Porque isso acaba agregando na identidade dela, né? E às vezes é mais importante para ela aquele cargo que ela exerce do que ela mesma como indivíduo, né? E nós como indivíduos, e aí que eu penso, por que ele não consegue derrubar o Estado tão fácil? Eles têm uma alta capacidade de organização e uma força de cooptação de membros que é pelo dinheiro que é roubado dos demais. Então, E a gente que é, por natureza, individualista, então dificilmente ele vai aceitar uma liderança única, entende? Né? Em poucos momentos, eu acho que as pessoas se unirem em torno de uma pessoa, né? Que nem o caso da eleição do Bolsonaro, né? Onde pessoas de espectro diferentes se uniram numa pessoa para conseguir vencer a esquerda, mas isso é muito raro, né? E se olhar a história do Brasil, não dura esses governos, né? Governos de Você falou da oposição sempre capacidade caem. de organização. É, acabei da esquerda, viajando um né? monte aqui, né? Não, mas isso é interessante, porque a esquerda sempre teve mais capacidade de se organizar mesmo. Isso Porque é mais fácil, né? Você Mas ter eu acho que isso, o grupo. a vantagem, então, mas eu acho que isso é mais no ambiente de informação centralizada, né? Sim, À sim, medida sem que dúvida. Eu acho que a coisa está começando a virar agora. Eu acho que vai ser muito mais fácil para a gente começar a se organizar, e acho que é importante a gente trabalhar essa habilidade de se organizar em grupo também, que eu acho que a vantagem vai estar no nosso lado agora. E eu só queria deixar claro, assim, eu- eu acredito que o Estado vai cair, viu? Aquela hora eu falei que, não acho tão fácil, agora eu falei, eu acredito que vai cair. E até a pergunta inicial era essa, né? E por que eu acho que vai cair? Por causa da informação descentralizada e por causa das criptomoedas, da gente poder tirar desidratar o Estado, não necessariamente pela via da sonegação, mas deixando de usar a moeda que eles controlam. Porque aí, por mais que você pague os não poupando, impostos... é melhor colocar assim, não poupar na naquela moeda deles. Não, e até fazer as trocas e os pagamentos na criptomoeda. As trocas vai ser difícil, justamente por causa dessa cultura que a gente tem de se passar na televisão que quem está usando criptomoeda é por isso que não tem isso, por isso que não tem Mas você não profissional. consegue- Nunca teve profissional no Concordo. SUS. Mas, tem outra coisa mas também. a informação descentralizada, né? Tem que Aí fazer campanhas as pra próprias informar. pessoas vão ficar se denunciando. Então eu acredito que por mais que a gente use a moeda deles no dia a dia, por ser obrigatório e para não querer bater de frente com eles, se a gente não poupar, porque o problema é a gente poupar na moeda deles. Porque a gente poupando na moeda deles, Você está dando eles- lastro para eles gastarem. se dá um lastro para eles. E um poder enorme deles. Tem outra coisa também, você falou que a gente tem que transacionar em criptomoeda, quem sabe no futuro, mas eu acho que hoje, estrategicamente, é melhor transacionar em real, porque está desvalorizando. Entendi. Eu vou transacionar em Bitcoin, ao longo do tempo eu vou estar perdendo dinheiro. Vou comprar um chopp ali por O segredo é poupar 200 numa mil moeda reais. fora Mas, cara, deles. se a economia girasse em torno do Bitcoin, seria muito melhor, porque, cara, tiraria esse controle de... Eu acho que está tudo muito Fiscalização certo. do Estado, E é né? difícil, né? Então, o Porque início é hoje difícil. isso- Sabe, sabe, depois no que momento de agora- que o Bitcoin se tornar um padrão, que eu acredito que o Bitcoin ainda vai se tornar um padrão de valor, assim como o ML é para o volume lá e o litro é para o volume, o Bitcoin seria um padrão de valor Monetário.
padrão monetário de valor. Unidade unidade monetária. Unidade monetária. Acho que A partir do começa- momento que isso daí, aí fica mais fácil a gente começar a rodar dentro do Bitcoin. Cara. Mas no início é muito difícil, Aham. porque eles vão reprimir. Hoje é obrigatório você receber em real. Se você não receber, você Se você fecha não na sua aceitar loja real. e tudo. É Ah, obrigatório, entendi. é obrigatório. E o problema é que as pessoas vão ficar fiscalizando. Porque vai existir ainda o gado que não consegue acordar. Cara. Para ele não consegue acordar. Por mais Talvez que as você pessoas coloque da pra ele, matriz não não vai ficam acordar. acordando. A gente tem que E ele vai permitir querer que- ficar. A gente tem que permitir que as pessoas que estão acordadas consigam fugir disso, né? Então, tipo, por exemplo, se eu consigo receber o meu salário em Bitcoin, eu vou gastar em Bitcoin, não vou transformar em real para gastar, entendeu? Eu prefiro gastar direto em Bitcoin. Então, a economia começa a rodar nesse sentido. E para mim é muito mais vantajoso receber em Bitcoin, porque daí, cara, se eu recebo em real na minha conta bancária, eu necessariamente eu tenho que declarar, porque a receita vai estar em cima, né? Na privada. Toda transação meio É. acima de R$2.000 eu faço na minha conta bancária, eles reportam para a Receita, então eles já vão saber. Então, se eu recebo em Bitcoin, eles não vão saber, eu posso Mas- esconder isso, entendeu? Eu imagino que a gente tem que. Eu estava comentando isso semana passada com o André. Eu acho que a gente tem que viver na sociedade apesar dos bandidos que tem por aí. Isso. Seja o Estado, seja o traficante de drogas, Sim. né? O sequestrador assaltante. Então, o que eu imagino? Como a gente está confinado dentro de um território onde a gente não tem autonomia sobre esse território, nós somos cativos dentro do território. A gente não pode sair do Brasil se a gente quiser. Certo? Você precisa ter um passaporte, senão você não passa na plana da amizade. Os caras não vão deixar você atravessar. Ou uma identidade, no caso, porque já tem o Mercosul, vamos dizer. Mercosul, Mas você precisa de um papel que foi o Estado que te deu, que é a tua etiqueta, dizendo, ó, você é essa pessoa e, cara, eu controlo se você entra e sai. Porque se eles disserem que você não sai, concorda? Bom, como a gente está preso, cativo dentro desse território que é muito grande então a gente tem que jogar dentro das regras dele. Então, se eu vendesse e recebesse em Bitcoin, o que eu faria? Eu declararia, e aí eu pagar ou não imposto é um outro detalhe, porque não pagar não é crime, né? Você só fica devendo, mas eu declararia que eu recebi e diria, ó, eu devo isso aqui de imposto para vocês. E aí, dependendo do meu fluxo de caixa, dependendo dos meus funcionários, se eu conseguir pagar o salário de todo mundo, pagar todos os meus custos de aluguel, pagar todo o meu custo de infraestrutura e conseguir ainda tirar o meu sustento e sobrar, eu até pago o imposto, que é o pedágio que eu, vamos dizer, quem está me explorando exige, né, para não me incomodar. Mas se a gente conseguisse transacionar dentro da rede do Bitcoin seria muito melhor. Mas eu também entendo vocês dizendo que talvez esse, pela questão de câmbio e de desvalorização de É moeda, o momento. não está interessante. Estrategicamente, eu acho que gastar. agora. Eu achei isso bacana, não tinha pensado assim. Mas eu acho que a única forma da gente O governo tá derrubar imprimindo dinheiro, é tá cagando com a trocando economia. fora do real, entende? Fora do dólar. Um negócio que a gente tem que tomar cuidado é não ser aquela pessoa que perdeu a cabeça e foi parar na praça. Uhum, Então, começar a aceitar o Bitcoin, por exemplo, agora, uhum. talvez possa, apesar da boa intenção de você, eu quero fomentar, eu quero Bacana. isso e tal, se você se ferra, 10 outros empresários que pensariam em Vão colocar com medo. Bitcoin dão um passo para trás. Ou seja, Então, a recomendação a gente tua poderia hoje seria fazer- poupança em Bitcoin. Eu acho mais estratégico a gente poupar numa moeda forte, utilizar a moeda o dia a dia. E não, se quer, não e se quer guardar real. capacidade, Se não tiver real, guardar. gaste. Ou converta em cripto, ouro, que seja lá o que seja, ou se não gasta, porque ele está perdendo valor. E Cara. qual que Teu é a- R$50 hoje, daqui 6 meses, vale porra Sim. nenhuma. E qual que é... Só que agora dentro de uma sociedade secreta, libertária, assim, tipo, eu quero comprar um serviço teu e tal, aí sim eu acho interessante a gente negociar. Eu trabalho. Agora colocar uma 30 placa, tô- eu tenho medo de colocar uma placa e depois essa pessoa se ferrar, e obviamente que se essas pessoas se ferrar, vai aparecer em todos os jornaizinhos Mas eles vão fazer isso de da qualquer mídia. jeito. Vamos, eles com vão certeza vão pegar fazer os isso. bois de piranha e vão expor, né? Isso. Eles já estão É, fazendo vão isso. Nos colocar. Estados Unidos, volta e meia, os caras Você postam viu que uma na matéria Rússia sobre eles cripto lá, falando criminalizaram que isso é o coisa uso de... Na Rússia? Na Rússia eles criminalizaram o uso de Bitcoin e qualquer criptomoeda que não seja uma criptomoeda que eles mesmos criem. Novamente, né? A China Acho que na fez China isso, já fizeram tiraram, também, né? já fizeram, já tiraram. É que na China eles têm um controle gigantesco. Ainda maior, É, né? controlam a internet e tudo. O negócio lá é... Mas o cara que quer
fugir desse controle, foge, né? Foge, mas é que a maioria das pessoas lá não... São gado. Então, Então, é que tá, essa mentalidade de gado que tem que ser combatida. na China, eles idolatram o governo chinês. Eles não têm, assim, raiva, porque o brasileiro, ele odeia os políticos, pelo menos, né? Sim. Na China, não. Quer dizer, pode até odiar, mas não pode falar. Daí, como você não pode falar pro teu vizinho e tal, ninguém fala e todo mundo fica... Mas os chineses vão assim, a gente não tem liberdade, mas o importante é ter comida na mesa, ter saúde, educação para os filhos. A educação que se o Brasil, nós já somos assim, doutrinados, acreditamos na burguesia que explora isso, aquilo. E imagine na China como é que não deve ser. Tem um tema polêmico aqui para pergunta. Tenho dois, na verdade. Posso? Não, fica à vontade. Vou deixar vocês escolherem. Podemos, como é que é do Rafael Lima lá que a gente tinha falado antes? É inevitável bater no... É inevitável, a pergunta é inevitável bater no Rafael Lima sendo anarcocapitalista ou libertário? E a outra pergunta, polêmica, o libertarianismo ele é uma disciplina da economia ou da filosofia? Eu já vi gente dizendo assim, não, isso não é economia, isso é viagem, é só filosofia. O que vocês acham disso? Bem, primeiro que eu acho que é inevitável. Bater no Rafael Lima. Tem como. Eu sou contra, tá? Mas deixa claro. E, não sei, a própria economia já não é um ramo da filosofia? O Covas fala bastante isso, né? Sim, mas é que a economia é uma ciência, teoricamente, que... Sim, de acordo com quem? Com os keynesianistas, que acham que vão matematizar então, o comportamento humano? Os próprios, vamos dizer assim, a própria ideia do comunismo era essa, né? De você conseguir criar um cálculo econômico, eles diziam, né? Que nunca se provou real na realidade. O Mises refutou o socialismo com um paper chamado a impossibilidade do cálculo econômico do socialismo. Calcular o preço, né? Eles querem abolir o sistema de preços, né? Ele falou, pensando num cenário ideal, que todo mundo é honesto, isso e aquilo, mesmo assim, não funciona. Não funcionaria. Não e daí ele relata no paper. Você não consegue medir a demanda de tal produto em tal região. Não consegue alocar os mas a gente provar isso e propor uma sociedade libertária, só isso já constitui um modelo econômico? Eu não entendo, na verdade eu tenho dúvidas sobre isso. Então, para mim a economia é a interação entre as pessoas. A interação, o simples ato de você dar um bom dia pro teu vizinho é economia. Você está especulando que você vai ter uma boa vizinhança, ou vai passar uma boa imagem para o teu vizinho. Então, qualquer interação entre indivíduos, para mim, já é economia. Tá. E o que hoje você fala, o que um economista faz? Ele vê gráfico, ele não sei o quê. A gente tem essa noção de... Já matematizaram, colocaram encher de matemática dentro da economia, porque as pessoas que têm a facilidade de lidar com matemática, elas são chamadas para onde? Para engenharia, que paga mais. E daí aquela área ali vai ficar uma área mais, vamos dizer assim, com pouco interesse, vamos dizer assim. Pouco interesse para quem busca o dinheiro. Você age, você estuda, buscando uma profissão, buscando dinheiro. Na verdade, tudo que você está fazendo ali é só para buscar um bem-estar maior, especulando um bem-estar maior lá na frente. Vai ganhar mais dinheiro, com esse dinheiro você pode trocar por coisas que você deseja e essas coisas vão te dar um bem-estar maior. E só fazer um parênteses do conselho de vida do velho que nem que é o seguinte, cara, não adianta querer escolher a profissão pelo que está dando dinheiro agora, porque muda muito. Você tem que tentar ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta mesmo. Eu sei que parece clichê, mas quem vai para a nossa área, né, de TI, achando que vai ficar rico porque está fazendo TI, tá enganado. Vai acabar trocando mouse e dando suporte de microinformática e instalando Windows para tia, né? E agora, se o cara realmente gostar disso e for para a área, aí beleza. Mesma coisa em engenharia civil, né? Sim. Há uns anos atrás era um boom, né? Todo mundo foi fazer engenharia civil. E aí foi ver, hoje, estamos há 6 anos, eu acho, com crise na construção civil no Brasil. Né? O pessoal que se formou comigo lá, são poucos, assim, tem 2 que tem empresa, assim, já encaminhada e mais uns 3, 4 que estão em empresas boas e o resto tudo... Você faz engenharia? Fiz civil. Terminei em 2017. Legal. Ele é um desses aí que caiu. Não, mas você gostava de matemática e gostava de engenharia civil. Então, o meu caso foi
Meus tios eram tudo metalúrgico e daí tipo, meus tios ganhavam dinheiro e eu achava legal e meu pai falava para eu fazer concurso público. Não, faça concurso público, concurso público, Isso aí, concurso tá público. certo. E eu não gostava, eu achava que meu pai não era tão inteligente quanto meu tio e meu pai ganhava mais que meu tio. E eu não conseguia entender aquilo ali, mas beleza, né? E daí quando meu pai me levou para o trabalho dele, eu vi que o trabalho do meu pai era chato pra caralho e tal, e eu achei mais legal do meu tio, achei que ia trabalhar em metalúrgica. Aí vi que se você estudasse, você tinha uns cargos que... Chaves. uns benefícios, assim. E pensei, não, eu vou estudar. E daí saí lá pensando em ser... Saí do colégio pensando em ser engenheiro mecânico. E acabei... meu pai pediu pro meu pai pagar um cursinho pra mim, ele falou que não, que todo mundo que os pais pagavam cursinho ficava no bar e tal. Fiquei puto com meu pai, nossa, fiquei putaço mesmo. Arranjei um trabalho. Comecei a fazer um curso técnico no Senai, mecânica. Entrei na área de trabalhar em metalúrgica e tal. Odiei, falei, não, isso aqui não é pra mim. Então até que foi bom. Aí foi pra civil. Daí saí de lá e comecei a fazer civil no boom do FIES. Só passa aqui na frente, coloca o RG daí consegui uma bolsinha 50%, outros 50% coloquei no FIES, não pagava nada. Ia para a faculdade e bar. Imagina se meu pai pagasse, eu ia mais pro bar ainda, então. Porque eu pagando já ia pro bar. Você tocou num assunto que eu achei interessante, você falou a palavra modelo econômico. Se eu for ver a origem da palavra economia, economia é a administração do lar, né? Sim. Eu não acho que existe, assim, a economia, ela é anárquica por si só, não tem como você ter um modelo econômico. Veja o desenvolvimento de software, por exemplo. Não tem como você impor um modelo de desenvolvimento. O troço é anárquico. O cara faz um código porcaria. Você tem padrões de desenvolvimento, design patterns, padrões de engenharia que vão facilitar, né, a tua vida. Mas não existe uma coisa assim, ó, esse padrão. Se for fazer, vou fazer aqui um MVC, sei lá, não vai. É uma coisa meio abstrata. MVC é só um conceito, né? É só um conceito. Eu acho que a economia é meio que a mesma coisa. Não tem como você ter um modelo econômico X ou Y. Né? Mas a ciência da computação, concorda que a ciência da computação, ela consegue ser um ramo isolado da ciência, né? Ela é uma área do conhecimento específica, porque tudo é filosofia no fundo das coisas, né? E eu acho que a ciência da computação, se você for levar, você pode levar até o nível da filosofia, né? Sim, com certeza. Né? Mas enfim, eu concordo com você, a economia não é uma ciência exata e acho que a gente não tem como ter o cálculo econômico. E acho que talvez existam vários modelos econômicos, né? Sim. E várias falácias do tipo keynesianas ou, né, socialistas, que daí eu acho que seria marxista a ideia da economia marxista. A economia que ganha mais espaço é a economia intervencionista. Intervencionista. Então, que educa os profissionais a intervirem na economia de que maneira a buscar um bem-estar maior. É aquela coisa, mentira, né? Pra quem só tem um martelo, tudo é prego. E daí eu até quero fazer esse levantamento aí, de juntar os planos de ensino das faculdades de economia para ver o que é ensinado. Pelo que eu vi esses dias também no podcast, até que ele é o Samidana. Eu não vi inteiro. Os caras é fera. Não sei, não Ele falou conheço. que os economistas austríacos são. Foi ele são que só falou pessoas... que é no máximo filósofo. Não, ele falou assim que são todos crianças com fotos de anime. Foto de anime no perfil. Pode ser, eu não uso foto. Foi o único contato que ele tem com economia austríaca que ele duas no Twitter. Então, sim. o cara não foi conhecer nada e fala Ele isso. não consegue atacar uma ideia e ataca. Faz espantalho. Ele não foi conhecer, né, cara? Eu acho que ele não é um cara burro, cara. Tipo, eu vejo ele no Pânico lá, ele fala umas coisas inteligentes, entendeu? Mas, tipo, o cara ataca um negócio que ele não conhece. Então, tipo, isso é comum, né, da pessoa. Mas às vezes a ideia Digamos que ele não é burro, digamos que ele é analfabeto funcional, então. Pelo menos nesse assunto ele é um analfabeto, assim, só que aí, tipo, as pessoas se posicionam quanto a isso. O cara austríaco falou isso sobre você. Aí o cara, o contato que eu tenho dos austríacos são os caras do Twitter lá, com foto de anime que ficam zoando. Daí, tipo, o cara fala isso. Entendeu? Esse é o estereótipo hoje do ANCAP, é esse, né? O estereótipo é totalmente distorcido, né, cara? Porque eu não conheço um ANCAP, pessoalmente, que tenha foto, que use foto de anime. Mas se você entrar no Twitter vai ter uma tem o Facebook, tem lá os caras, mas, cara, pessoalmente eu conheço muitos ANCAPs, cara, nenhum deles, cara.
Tipo, pô, Chegar e a em casa, média de vou mudar idade... minha foto pra um anime lá. Só Beleza, cara, obrigado, cara. Só pra me sentir melhor. Sim. E a média de idade das pessoas, dos ANCAPs que eu conheço, é acima de 30 anos, cara. Pra mim, Os caras isso falam não que é importa. adolescente. Pra mim importa, o que importa são as ideias, você saber defender uma ideia. Sim, e, sim. e o Com libertarianismo conseguiu lapidar isso, fazer eu treinar essa questão de identificar quando alguém está falando, identificar a ideia e atacar a ideia. Mas E isso, quando muito você vai difícil falar com o isso. esquerdista, puta, não tem como, porque ele não consegue atacar uma ideia. Não consegue atacar uma ideia. Ele vai criar cenários aleatórios, isso, aquilo. Ah, mas então você não sabe responder isso, não Você funciona. tem que ver que você está discutindo com um louco, cara. Você É, tá não, discutindo com eu um não cara que tá discuto. alucinando. Eu não discuto. O não discuto. esquerdista, ele... O que eu gosto de fazer tudo é pelo questionar de forma a expor as inconsistências, e eu só faço isso se tiver outras pessoas que possam ver, porque a mente do esquerdista você não vai mudar. Não vai mudar. Essa polarização não tem. Não tem. Mas quando tem outras pessoas, por exemplo, tem Rafael Lima discorda. É um tio meu. só pra pimentar, né? Um tio meu fala uma besteira lá, eu vou lá e falo, comento lá, porque pensando que outras pessoas possam ver e... Porque quando você está discutindo, uma pessoa vira essa batalha, e quando vira essa batalha, ninguém muda de ideia, fica aquele negócio horrível. E é por isso que o Samidana, ele não consegue atacar uma ideia Eu acho que dos ele tem outros. lesão cerebral. É que você não consegue atacar se você não conhecer, né? Então é difícil, né? E é difícil conhecer tudo também, né? Nossa, Então, é impossível. fica... Como é que você vai atacar o Marx? Porra, você nunca Por leu isso o que eu acho Marx, que ainda nunca não sei o quê e volta tal. na questão cultural. Então, quanto mais a gente difundir a cultura libertária ou anarcocapitalista, você mais exposto vão ficar essas ideias, e aí talvez daqui a 10 anos um Samidana da vida vai, quando alguém perguntar, o cara fala, não, eu sei o que é, parece uma coisa séria. Daqui a mais 10 anos os caras já vão estar pregando, entende? Como... Porque sempre tem os early adopters, né? Sim. Então, de certa forma, a gente no Brasil é um early adopter, sei lá, Vanguarda, né? quinta geração, exato. O Brasil tem o dever moral de ser o primeiro país a adotar o Bitcoin, pela palhaçada que já fizeram com o nosso dinheiro, né? Até confiscar eles fizeram aqui. Sim. Você falou da questão cultural também. Eu acho que parte dessa mudança cultural, uma coisa que eu vejo no Brasil e lá fora não via tanto. Cara, o brasileiro, eu sou culpado disso também, o brasileiro adora dar pitaco em coisas que ele não entende, cara. Entendeu? Nos Estados Unidos os caras não entendem, não conheço isso aí, tá, pô, achei interessante. Aqui não, cara, aqui todo mundo Tem uma opinião. tem uma opinião, nunca nem sabe o que tá falando. Ah, não, porra, isso é assim, né? Isso é uma besteira. Eu acho que isso aí tem que Isso é tem que verdade. se atentar a isso também. E Um negócio que eu acho que é importante na mudança cultural é explicar economia básica para as pessoas, entender o que é um recurso escasso, o que é isso, para não... Eu queria educar isso antes da pessoa chegar na faculdade, antes dos 18 anos. que nem eu queria ensinar as pessoas a programar. Porque daí a eu fui pro pessoa segundo não... grau, assim. Porque a pessoa não consegue... Que ajuda Se a pessoa na souber outra, essa né? economia básica, recurso escasso, isso, lei da propriedade privada é uma lei excelente e tal. Oferta e demanda. Oferta e demanda, só que oferta e demanda é você entender o oferta e demanda, não a curva de oferta e demanda. Sim, sim. Porque a curva de oferta e demanda já espanta as pessoas. Se você for procurar no Khan Academy lá sobre economia, eles vão mostrar uma equação para você de segundo grau lá e falar que ó, essa é a curva de Essa de parábola oferta, aqui, enquanto isso daqui é igual a esse daqui. Então eles vão expulsar você para você não ter Complica interesse o negócio, ali. né? E Porque tentar... estão tratando a coisa como uma ciência exata, Como né? matemática. Não Não como uma ciência boa, social, né? é uma ciência social. Sim. Talvez seja de Entender. propósito já para assustar o cara. Óbvio, mesmo, o eu não tenho caboclo lá, certeza que é batateiro por- lá pra... Mas eu queria que as pessoas... Mas eu acho que os economistas são os caras que mais ganham na sociedade capitalista, né? Porque o cara que faz economia nos Estados Unidos vai trabalhar em Wall Street é o cara que vai mais ganhar dinheiro. Faz sentido pra vocês isso? Então, Às pra vezes mim o faz cara que, sentido. às vezes o cara que Principalmente trabalha depois como de 2008. economista nem é economista, às vezes o cara é engenheiro, faz outra coisa. Mas as carreiras em banco, tudo, eles pegam essa formação da economia, Tem né? muito engenheiro trabalhando em Até para entender, né? Porque o sistema ele vai ficando muito complexo. Cara, se tentar explicar o sistema financeiro é muito complexo. Uma dívida daqui vai para ali, agora vira dinheiro aqui em caixa, O cara isso, tem que se aquilo. especializar ali, O né? cara, o cara tem que se... É igual impostos, igual... Contador, É, Contador. você tem que, Cara, você mas tem é que entrar complicado ali porque é uma pra você- fraude, né? Óbvio.
Porque aí, Como é que é? cara, Não, porque quando você faz uma pirâmide financeira, os caras inventam uma história mirabolante para você pra acreditar que esconder a aquilo... fraude, entendeu? Isso. Exatamente. Quanto mais complicado, menos vão questionar. Sim. As leis são feitas Cara, propositalmente pode ser um complexa gold para plus, Cara, é escrita de maneira pirâmide de complexa Bitcoin. já As pessoas pra... conhecem o que é Bitcoin. É. Aí o cara acha que vai ganhar dinheiro e tipo... Como fizeram aquela sabe? pirâmide de boi, não teve uma que você comprava Sim, de boi, avestruz, boi de gordo, né? avestruz, é. Avestruz, Ou seja, o boi Bitcoin é gordo. só a commodity que eles colocam na pirâmide. E é uma Mas coisa poderia que ser as qualquer pessoas não coisa. conhecem. Não, fazer a pirâmide de ovo de galinha, porque ovo de galinha, entendeu? Daí você começa a Tem um ovo pirar. agora com 2 gemas e tal. Não, você vai comprar aqui galinhas que põem 50 ovos por dia. Aí você compra Você o vai ovo olhar- da galinha, você tem que Exato, chocar ainda. Exato. É, assim, ovo. Não, é que quebrou, né? Uma vez eu vi uma falcatrua que os caras fizeram lá no Rio de Janeiro, que era... Pegaram uma licitação lá de, tipo, reflorestamento. E aí, como que vocês vão reflorestar? Não, a gente tá jogando as sementes no mangue de helicóptero. Cara, como é que você vai contar quantas você plantou, sabe? Tipo, é um negócio assim... Eu não sei. Jogando semente no mangue. Exato, tá ligado? Helicóptero, Ou cara. seja, Eu tipo, joguei pega pra jogar milhões... É mais útil. Não, Se uma filmar, loucura, você dava cara. um reality show aí, né? Isso é um absurdo, cara. Principalmente, né, cara? Comunista mesmo. Filmando. Joga você o caindo, comunista com um saquinho de semente, ó. Pra ele Joga. plantar. Vai Se chegar chegar lá quando- embaixo, você planta, beleza? Se tiver bastante Não é um tamanho bom no adubo, coração, você não vai mas morrer. serve, né? E A cabeça deles é um bom adubo, né? Cheio de bosta. o do Rafael Lima lá, que eu acho que a gente não pode bater no Rafael Lima. Quer dizer, eu não acho nada, eu acho que eu não posso bater no Rafael Lima. Ah, é. Porque, pra não pôr regra pros outros. Não, porque eu acho que eu não tenho que fazer uma patrulha libertária, entendeu? Por mais que eu gostava mais do Rafael Lima quando era ideias radicais, com vídeos mais conceituais e tal. E hoje eu vejo que ele foi muito pro lado liberal e ele tá acreditando no caminho da política. E eu, pessoalmente, acho que quando a gente coloca a nossa fé no caminho da confiança, política, a gente tá fudido, porque daí a gente já perdeu a guerra. Entende? Eu fui muito mais feliz depois que eu abandonei a política. Porque eu era daqueles que achava que o país está uma bosta porque a gente não dá... Não põe o político certo. E eu É, acho a que gente tem não político dá certo, atenção assim, pra não. política, isso, É, aquilo. tá ligado? Mas assim, cara, eu discordo que não tem que ter uma patrulha libertária, porque eu acho que se É. o cara se diz libertário, a gente tem que cobrar dele ações e atitudes libertárias, cara. Senão os caras começam a se dizer libertário e desvirtuar o tema. Libertário de esquerda, lembra que a gente viu lá? Então, Como é que é? aí começa a virar bagunça, entendeu? Aí, tipo, igual o negócio do Antifa, virou o meme do Antifa lá. Qualquer coisa antifa agora. E aí os caras do Antifa estavam putos com isso. Ah, com certeza. Porque tá deslegitimando o movimento deles. Então, tipo, eu acho que isso pode ser um caminho para deslegitimar o nosso movimento também. Puxar o libertarianismo para política, cara, eu acho que a nossa briga, ela é cultural, não política. E eu acho que tem essas duas formas que as pessoas veem de mudar a sociedade. Eu acho que a política não é um Já meio não deu de, certo, né? de mudar a sociedade. política, né? É o usar meio uma certo, ferramenta pelo menos. errada para tentar fazer alguma coisa certa. Mas aí que tá, talvez agora o que você falou Perfeito. é uma ferramenta, né? Então a gente também tem que usar essa ferramenta. Então, A política. eu acredito que se nós ignorarmos a política e deixar um monte de socialista A gente ir tá lá, ferrado. a gente Tá vai mais ser mais difícil. difícil. Mais difícil. A luta vai ser mais difícil. Então, em parte, às vezes eu acredito que o liberal, apesar de ele ser um câncer, porque ele dissemina a Ele é ideia útil de que num ele dissemina a determinado ideia momento. que a política funciona, ou que só falta tirar isso, que dá para arrumar a política. Eu acho que Quando não dá pra Mas arrumar. a política ela estraga Só as que pessoas. sem eles ia ser pior. Porque É que você falou em liberal especificamente, cara, eu acho que já está acontecendo. Eventualmente, o movimento liberal brasileiro vai ser engolido pelos progressistas, igual Sim. aconteceu nos Estados Unidos. O termo liberal lá hoje é o democrata esquerdista. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa galera do novo aí que... qual que é a pau? Pô, E vocês não Né, acham Kim é Kataguiri, Dória, todos Ah, eles se é. elegeram se chamando de liberais e o lockdown. dedo lá, o João Amoedo também, Não, falando Amoedo. bem da China, falando bem do lockdown. Bem da China, cara. O cara se diz liberal e fala bem da China, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Apesar Deus. Eu acho que primeiro tem que fazer essa A distinção, China então. tem um Antes bom da gente começar a liberalismo. patrulhar o movimento, o que é o libertário e o que é o liberal, cara? Pra não, mim, o Se a liberal gente não é ignorasse os eu acho que libertário. quanto mais o tempo passa, mais os dois divergem, cara. Sim, mas Sim, você vê que eu tenho. eu sinto que o Rafael ele foi do libertarianismo pro liberalismo. Uhum.
Eu parei de acompanhar ele já faz mais de ano, na verdade. Eu gostava muito dos vídeos dele quando ele falava. Teóricos, né? Sim, ou ele um cara que leu bastante, ele Sim. tinha uma didática boa, né? Ele falava. Tinha um vídeo dele lá falando como é que foram feitas as ferrovias dos Estados Unidos, lá, as verdade, falcatruas bacana. políticas que tiveram e tal. Esse tipo de esse conteúdo massa. era bom, porque até era um conteúdo neutro, assim, só tava falando, Sim. ó, o que acontecia é Histórico e isso, conceitual, né? Explicando uma falácia, né? Que ele estava ali explicando uma falácia do... Isso. Que é muito atacado, que é o se deixar tudo pro mercado, Virou é aquele monopólio. Rockefeller, né? É monopólio, não sei, ele estava explicando... o que Falava lá que dos foi. robber barons lá Isso. também. E esse tipo de coisa era interessante, daí, sei lá. Eu assisti ele até uns 2 meses atrás, eu assistia tudo, e faz 2 meses que eu não aguentei mais. É muito... Tá muito voltado pro Estado, não sei, projeto político. Eu acho que talvez seja um instrumento, e ele pensou assim, então, o único instrumento que a gente tem agora realmente possível é a política, então eu vou tentar ficar mais Eu acho que ele pensa light. isso, senão ele apoiaria o mito, tá ok? Eu vou no banheiro. Pode ser. Porque, cara, o Bolsonaro, querendo ou não, ele defende o armamento, cara, e é, tipo, uma pauta fundamental, Uma cara. ideia, né? Sobe a janela de Overton também, né? Quando que a população brasileira ouviu uma frase, tipo, o povo armado jamais será escravizado. Todo mundo Exatamente, sabe cara. disso. Hoje o cara É. pensa, pô, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso antes. Não que ele vá fazer alguma coisa, tá? Agora, os liberais não tocam nisso, né? Eles são desarmamentistas até, muitas vezes. Sim. Então, tipo, e o armamento eu acho que é uma pauta muito importante, Sem dúvida. porque sem armas você fica A mercê. à mercê dos criminosos, ou seja, do Estado, né? De todos os criminosos, inclusive o Estado. Sim, Eu já estou colocando nessa categoria, entendeu? sim. Todos os criminosos. Porque pela mesma necessidade que eu tenho, que eu sinto, de ter uma arma em casa para me defender de um vagabundo que pula o muro da minha casa, eu tenho 2 crianças pequenas em casa. Então, pelo mesmo motivo, você também tem que estar armado para poder se proteger do Estado, que vem e cria uma lei absurda, Sim. entendeu? Daqui a pouco vão dizer, vocês não podem se reunir na tua casa mais de 5 pessoas por causa do lockdown, por causa do vírus. Uhum. Cara, na minha casa, mando eu, em princípio, né? Sim. Ou não. Agora, então, quando o Estado te restringe nesse nível, você não está mais mandando dentro da tua casa. E aí a propriedade privada, que já é muito fragilizada na realidade que a gente está hoje, fica mais fragilizada ainda, né? Uhum. E as armas não são uma questão só, vou dar tiro no fiscal que tentar entrar na minha casa. É uma questão, tipo, de você mostrar a sua força. Por exemplo, nos Estados Unidos, tiveram os protestos lá, o pessoal foi armado no protesto, todo mundo armado, A e coisa ninguém foi deu um mais tiro. simples, né? Mas, cara, é uma demonstração de força, entendeu? Sim. Você, a sociedade civil tem força Também para se tá proteger de vocês, cara. Então vocês fiquem espertos, não façam merda. Sim. Né? Então, tipo, você não precisa dar um tiro no Não juiz, precisa atirar como em diz ninguém, o né? nosso amigo. É porque Dá você um tem tiro a na cara de cada juiz. Você tem a potência, né? Você tem a potência de matar alguém. Então, só a demonstração dessa potência já É demonstração de desencoraja. força, né? É. Porque na Guerra Fria não foi detonado nenhuma bomba atômica, né? Porque os Uhum. dois lados tinham bomba atômica. Sim, Agora, se os dois lados estiverem igualmente armados, a gente consegue se defender. sim. E eu acho que Sem é precisar importante ir pras vias de voltar. fato. E acho que é importante voltar no motivo libertário que eu enxergo, até onde eu sei, para você ter uma arma. Se a tua primeira propriedade é o teu corpo e você tem o direito de não ser escravizado por ninguém, você tem o direito de se defender de qualquer um que tente isso. E aí a forma mais eficiente de você se defender é você estar armado. Mas com a arma você vai matar alguém? Bom, com um martelo eu mato alguém, com uma espada eu mato alguém, com uma faca eu mato alguém. Então vamos criminalizar os martelos, as facas, as espadas ou qualquer outra ferramenta. Você pode Com matar na um mão. laptop você mata alguém, né? Se der bem, dá. Né? Então, enfim, eu acho que por isso tem que... Olha aí, ó. Você se incapacita bem e pode até você continuar batendo, mata. Né? Ou você mata, cara. Então, Se der uma bendada no lugar certo, mata logo de cara ainda. na temporada do cara. É. Então agora chegou nosso amigo pacifista aqui contra as armas. E. Não achei álcool em gel ali, hein? É, Vou denunciar. mas acho que é sabonete, né? Líquido. Sim.
Mas não atende às O MEC, recomendações da OMS. A OMS, a Isso. Organização Mundial da Saúde. Isso. E tinha mais um negócio que eu anotei aqui, que a gente falou, que eu acho que, assim, ó, caiu o Estado, né? Ou tá prestes a cair. É aquilo que eu já vi o Ancapso falando também. Cara, ele tem medo que a convulsão social seja muito forte, né? Até as pessoas entenderem a nova realidade. E os bandidos que estão aí hoje vão ser substituídos por outros numa escala menor de território. Mas a organização vai continuar sendo criminosa, continuar sendo hierárquica, vai continuar restringindo a liberdade dos indivíduos, né? Mas vão ter caras armados na rua dizendo, essa área é minha, você vai pagar pedágio. Acho que se acabasse o Estado, em ter várias milícias criminosas dominando. Mas É aí só mostrar a verdadeira face Só deles. que aí fica mais fácil organizar um Não, grupo para combater. sem dúvida. Mas o que eu quero dizer assim, ó, e ainda vai ter o desastre econômico, concorda? Porque o dinheiro perderia o valor talvez até instantaneamente, ou ia ficar tipo a Alemanha, o cara vai de carrinho de mão para comprar pão, né, com dinheiro. A minha pergunta é assim, a gente não tinha que estar preparando um lugar para onde ir, não um lugar físico só necessariamente, mas um modelo econômico interno nosso, que é aquele outro papo que a gente entrou na outra semana, vamos falar. Não. Você que tem certeza. Absoluta, tenho certeza, isso aí que você falou. Então, tipo, a gente tem que ter um lugar para onde ir, a gente tinha que Eu preparar acredito isso. nessa comunidade. Porque as pessoas vão ter medo de despertar, né? Fazendo um paralelo com Matrix. Vamos pensar assim, ó. Se todo mundo soubesse que está no Matrix e você tivesse a pílula vermelha ali para tomar no café da manhã todo dia. E você fala assim, cara, quando eu tomar eu vou acordar, mas vou acordar onde? Quem que vai vir me resgatar? Será que o Nabucodonosor vai estar lá para me resgatar? Entendeu? Não vai estar, entendeu? Então, tipo, as pessoas vão adiar essa decisão ao máximo, porque o medo é muito grande. Sim. Por que que as pessoas Principalmente as se mulheres, isolaram? né? Por causa do medo. Porque as mulheres buscam segurança, né? Então Agora elas vão vai dar ser. merda. Elas, Agora Tá que começando a ficar bom. instintivamente. Agora Grupo sim. machista, ela não tem nenhuma mulher aqui. Porque Não, eu me sinto uma mulher hoje, pronto. Já atendi. Eu também me todas- sinto, agora já tá Pronto, já 50. meio a meio, exatamente. Beleza. Eu como uma mulher, Eu me me sinto sentindo uma uma mulher mulher alienígena, hoje. isso aí. Hoje eu acordei me sentindo uma mulher, eu vou representar uma mulher. Vocês estão buscando segurança, então isso. Eu tô buscando segurança. É. Não, eu acredito que as mulheres vão ser as últimas a Aderiam. aderir a essa ideia, justamente porque elas preferem o que é mais seguro. Uhum. Instintivamente a mulher busca, não é que ela busca o dinheiro, ela busca o que é mais seguro. Se o cara tem dinheiro, se o cara sabe ganhar dinheiro, para ela chama atenção, né? Chama atenção de uma mulher Tem que dinheiro, quer ser mais mãe, poder, né? Mulher que quer ser mãe, porque hoje em dia tem mulher que também não quer ser mãe, que quer Sim. só viver a vida e não pretende ser mãe. Mas as mulheres que querem ser mãe buscam uma pessoa Esse tabu de poder falar que possa garantir segurança disso, na família dela. de colocar na categoria da mulher, cara, é uma coisa que ele teria que ter uma luta cultural muito forte para poder falar isso abertamente. E eu não estou dizendo para censurar Não, nada sim, sim. do que a gente gravou aqui, mas é uma coisa que se você falar, difícil. você vai Eu pegar acredito uma que rejeição que a gente vai absurda chamar imediata. a gente vai chamar ela enriquecendo. Se Sim. você enriquecendo a mulher, ela vai buscar você porque você traz segurança para ela, entendeu? Faz sentido. Eu acredito que primeiro os homens vão tomar o risco, que é mais comum, eles vão tomar o risco e aqueles homens que forem bem sucedidos vão ser copiados, que eu acredito que isso vai acontecer também. As pessoas que acreditarem no Bitcoin, que pouparem em Bitcoin e um dia aquilo ali vale mais dinheiro, que é muito provável, só os políticos continuar fazendo o que eles estão fazendo. E eu acredito que isso daí vai chamar outros homens a copiar e as mulheres vão aderindo, vão né? aderir a isso porque vão saber, talvez vão conseguir entender que você poupar numa moeda forte que não pode ser confiscada, talvez seja a maior segurança que o indivíduo vai poder ter em questão de... Sim, faz bastante sentido. E quando você fala não pode ser confiscada, mas se hoje no aparato estatal que a gente vive hoje, os caras chegassem e dissessem, só, você tem que entregar seus bitcoins. Você teria que descumprir uma ordem judicial dizendo que você não tem, mas teria que mentir na prática.
Se você disser que tem, você tem que entregar. Não, eu vou ter uma carteira lá com 200 satoshis lá, tudo que eu tenho é isso aqui, ó. Eles vão Você saber se eu tenho outra, Aham. eles vão abrir meu tem cérebro. como você ligar uma carteira com outra, você pode ter várias carteiras e ir lá entregar uma, não, realmente tem, tá aqui. Essa aqui é a carteira. Ah, eu perdi Ou a chave. Bitcoin, ou perdi a chave. registrado aqui, ó. Eu quero dizer Nunca que eu comprei. também não tenho, nunca Só acho comprei. ideia. Mas tenho é bacana. vontade. Mas tenho eu gosto eu da ideia declaro, também. eu sempre declaro que eu não tenho Bitcoin. Da Receita. Então aqui ninguém Publicamente. tem Bitcoin, a gente acha legal pra nunca caramba, mas ouvi ninguém nem falar tem. desse negócio. A ideia é Ontem, legal, na né? verdade, ontem. É. Já tem 9 anos ou 10 o Bitcoin? 2009 começou. Ah, então tem mais, cara. 11 anos. 13 anos. 2009. 11 anos. Caraca, que ano nós estamos? 2020, é verdade. Calma. Calma, o Estado não caiu ainda. Ah, mas eu acho que o Corona acelerou as coisas no mundo, vocês não acham? Algumas sim, e eu Pros dois lados. pros dois lados. Algumas freou e algumas acelerou. Por exemplo, o que eu acho que freou? Acelerou o avanço O, globalista. a saída de um curral para ir para o outro. Você quer mudar de um país para o outro. É. Isso vai dificultar. Ficou porque mais difícil mudar de curral, então. vai ficar mais difícil. Agora Quem você vai for ter que ficar- pra Liechtenstein tá bem, então. Tem agora ônibus de graça lá, né? De graça. É. Não paga passagem, é de graça. Liechtenstein, A cara. gasolina vem assim do nada, de Eu graça. queria morar em Liechtenstein, cara. Suíça, Liechtenstein. Então, o que eu tava falando? Já esqueci. Lá o príncipe Porra, permite eu a sou secessão, né, cara? Hã? Lá o príncipe de Liechtenstein permite a secessão, né? É individual. Ah, isso que eu ia falar. Não Ou individual, do- não chega. Ele da tentou cidade? passar Aham. individual e o Congresso que Barrou. tem lá barrou. Mas se você juntar o condado, sei lá, que eles têm Aham. lá, um número suficiente de pessoas, você consegue separar esse condado e tipo, Você faz criar uma organização, forria ali. criar um novo país ali. Então, Pô, em é um teoria, você lugar pode juntar os relativamente libertários seguro, lá né? e fazer um capistão lá. né? Que daí a gente cai naquele problema que tu falou, né? De juntar todo mundo no mesmo lugar e É. tomar uma bomba, um ataque, eu acho que o cara, se capistão a já gente tá aí, juntar né? todo mundo em algum lugar, a gente tem que arrumar. Tá muito fortificado. A gente tem que arrumar uma ogiva nuclear. Vamos falar sobre proliferação nuclear, então. Próxima Boa, pauta. A gente boa. tem que arrumar uma ogiva nuclear daquelas Bela moral. que foi perdida com a queda da União Você Soviética. compra de algum oligarca Ah, não russo aí diz que tem umas 3 maletas nucleares perdidas no mundo? que tá na mão de civil, a gente compra de alguém e pronto, garante a defesa do território. Agora, se alguém atacar a gente, vai ter retaliação, fica avisado, entendeu? Aí pronto, tá feita a defesa. E você acha que eles, por causa disso eles não vão atacar? Vão atacar do mesmo jeito, cara. Não, Não é vão. eles que Ah, morrem. mas eles vão gastar recurso para destruir recurso. Então, eles vão Mas eles não atacar, vão- vão não, mas destruir. mas isso não é lógica pena. estatal, isso não faz Eu acho sentido. que E se eles forem invadir é para anexar você ou para pegar os recursos que você tem ali. Se eles destruírem Não, mas se tudo, você que for um eles vão- mau exemplo, Eu acho que sai mais fácil você comprar a segurança de outro país. sabe? Não, ele vai ficar com a defesa estatal. Você tem que- É, então, esse é o grande vezes problema eles vão da gente ter que pensar no Estado libertário geográfico. Eu acho que a gente tinha que ter um Estado Eu acho que libertário digital. Acho que a gente somos Então, presos aqui tá fáceis. meio que uma mescla das Não, duas claro, coisas. acho que ter lugares físicos É. é bacana, mas teria que ter mais de um. Criar a comunidade libertária ali, sabe? Os teus adjacentes ali, mesmo que eles não sejam Ah, tipo, ANCAP, a ideia raízes. dos Uhum. vizinhos, né? É. Sim. Conectar as pessoas. Eu né? acho que Conectar tinha os que conectar as libertários. pessoas e se você saísse daqui e fosse para outro lugar, tivesse Você também essa recebido conexão. lá numa outra comunidade, É, uma ou outra seja, comunidade. estruturar as comunidades, né? Isso. Mas vocês não acham que é importante manter... Fazer as menores primeiro, né? Aham. Você fazer toda a cadeia alimentícia ali para você conseguir pelo menos comprar o que você consome e a roupa, sei lá, os mais básicos, assim, o mais grosseiro. Uhum. Fazer toda essa cadeia para que a gente não pague impostos, utilizar uma moeda privada. E você acha que precisa todo mundo da cadeia ser libertário? Eu acho que não. Se o Não, comerciante não. vê que é vantajoso para ele vender, ele vai enxergar como um mercado. Se a gente se mostrar como um mercado, ó, aqui nós temos tantas mil pessoas que querem comprar pão, mas a gente paga em Bitcoin, por exemplo, se for um Bitcoin. Ou pagamos, sei lá, Liber, tá ligado? A moeda. Não sei se falar, tem uma, né? Ok. Não tem? Liber. Não, eu queria Libercoin? agora. Libercoin, vamos lá. Mas a gente quer pagar em Libercoin e você converte nessa exchange em reais, já que você quer reais. E você mostrando para o mercado que você tem a demanda, o cara que vai fornecer não precisa necessariamente ser, né? O problema é que daí se ele não sonegar, a gente vai ter que pagar um imposto.
tipo, como o início de uma sociedade, de uma Tá comunidade, pensando na questão beleza. econômica, eu tô pensando na questão da comunidade. Eu tô pensando na questão da gente ser autossustentável. Entendi. Tudo que a gente precisa Ah, é ter tipo, parceria. Por como é que exemplo, é eu tenho a questão parceria, do nós vamos ter parceria com Tipo, uma empresa de tecido, Mas uma esse empresa lance do de alimento. imposto, a gente vai ter uma parceria com um contador libertário ali, que vai fazer as manobras fiscais para facilitar para a comunidade, né? Ó, a gente abre uma empresa laranja aqui, sei lá, para fazer essa compra de pão. Sim, sim. Declara aqui, paga o imposto, mas paga menos do que pagaria se a gente Eu comprasse penso tudo assim, ó, antigamente, sei lá. eu acho que é tipo, assim, a gente vai ter um sistema nosso. Pensa como sistema, né? Pode ser de sistema também. A gente vai ter que ter uma API para fora, para o mundo real. Uhum, E daí sim. nessa API você paga o imposto que tiver que pagar. Mas o que rodar ali dentro, não É. necessariamente. Então, é essa a ideia. Tipo, tudo, a gente Entendeu? tentar ser As o mais APIs sustentável externas ali, vão ter que se comunicar mas no tipo, padrão a gente não vai infelizmente conseguir externo. produzir um iPhone ou... Faz sentido isso? Faz, algumas né? coisas a gente vai ter que pagar imposto e Eu já fazer tinha essa... pensado. É o que você falou no podcast, né? Que a gente vai acabar vivendo A gente vai ter duas duas paralelas, economias, né? Vai Economias ter a paralelas. economia libertária, entre aspas, correndo em paralelo. A gente vai ter que interagir com o estadistão, que o estadistão vai ter recursos, Só que eu acho que minérios essa que a gente vai economia precisar. paralela, eu acho que todo mundo vai ser libertário. E aí que eu digo, essa economia paralela não precisa ser fisicamente no mesmo lugar. É. A gente E pode ter eu acho que é uma mundial. vantagem não ser. Exato. Tem que ser descentralizado. Eu acho A que não gente vai tem ser que- todo mundo libertário. Inclusive, tem muita gente que iria aderir à ideia Pra ganhar libertária dinheiro junto. sem ser ideólogo. Não vai ser todo mundo outro ideólogo. negócio. entendeu? É, Vocês não acham que tudo tende a polarizar? Independente, tudo tende a polarizar e ficar em dois. Tudo. Toda a discussão, toda... Você acha que a esquerda e a direita já não existe porque política vai tendendo a a polarizar, ficar só duas opções. Cara, mais ou política menos, sim, cara. agora tudo não. Cara, ó, Tudo Porque que não entra existe- em pauta hoje acaba virando Mas é porque está tudo sendo politizado. Não porque o mundo, o universo é dualista necessariamente. Eu mas a acho que política existe não é um princípio justamente isso, essa dualista, discussão? mas na verdade existem infinitas possibilidades entre 0 e 1. Entendeu? o Porto ele fez um post hoje sobre isso, assim, falando que Tipo, a lógica tem difusa, essa né? tendência do ser humano de se separar em tribos e ter essa polarização entre esquerda e direita. Só que na verdade eu acho Pra mim que, faz sentido. cara, eu acho que tem essa polarização porque um lado tá atacando o outro tá se defendendo, cara. Então, Essa é a mas chega um polarização, momento, entendeu? tipo, a gente tá aqui em 4. Chega um momento que eles dois se entendem e a gente já começa a não ter mais força, porque a gente só tá cada um, e eu tô guerreando contra você e eles dois contra. Então vai chegar um ponto que eu vou ter que me unir, não suporto o cara ali, então eu vou ter que me unir a você e vai acabar tendendo a Cadê dois. óculos, mano? Sempre tendendo a dois, sabe? Sempre Aqui tem tendendo a dois caras de polarizar. barba, fica esperto. Porque a política, Tiozão o que do que é a Zap. política? Não é essa discussão, não é esse debate de ideias e Segundo Kim soluções. Kataguiri, a política é a arte do possível. Não, Nossa, ele Cara, falou a isso. política, Ele sempre fala isso. cara, a política é a arte do roubo, cara. Eu acho que é isso, cara. Não, mas eu acho que o que é a política, né? É a gente discutir o que é melhor para aquele grupo, né? Isso é política, né? Só que isso Então, pode e ser tudo levado que a para um gente nível cada vez discute- macro, né? Mais macro. Por isso que o debate tende a ser politizado. Porque a política é o debate. Não, é? exato. Do mesmo Então, a jeito que gente você falou fala, que- qualquer debate a gente politiza e daí fica dois e. Política e debate são a mesma coisa. Mas Então, não faz... pular. Eu não sei se. o que acontece hoje é que a Mas gente puxa para um lado. tentar avançar no os dois teu lados ponto que lá. existem. Você a estava dizendo assim, ó, esquerda tudo e- tende a uma e o contra a polarização, esquerda. certo? Isso. Não vamos discutir essa premissa, vai onde você queria. Não Se tem seria, sempre não essa seria, não polarização, seria o que acontece? nós. Tá. Sabendo que tem essa polarização, mas são pequenininhos, já tem a Assumindo que- esquerda e tem a contra-esquerda, Ah. que não existe direita no Brasil. Né? Sim. Então, não seria mais interessante a gente ignora a esquerda, ignora os caras, e agora foca só aqui, ó, em quem é contra a esquerda, e ó, agora nós vamos ter que ser amigos, cara. Os caras são, tipo, não. Os caras querem obrigados. roubar a gente, cara. Mas Então a gente, vamos ignorar começar, esses a caras. gente começar a expor aqui dentro dessa galera anti-esquerda que eles também são ditadores. Sim. Então, tipo, mostrar, cara, mas a gente não pode ser ditador, isso, e, tipo, explicar pra esse povo aqui, e a pessoa que não entender que ela é ditador, ela vai cair lá pro lado, politizar no sentido de ditador e não ditador, e voluntário. Cara, assim, o que eu vejo que é a maior diferença fundamental entre esquerda e direita hoje? É que a esquerda ela defende a propriedade pública, certo? O extremista de esquerda Um Estado gigantesco, ele quer que o Estado claro. controle tudo, ou seja, tudo Ah. seja propriedade Porque ele pública. se sente mais seguro. A direita, ela
protege mais a propriedade privada. Então, tipo, esse conflito de propriedade privada e propriedade pública, o Estado e o indivíduo. Então, tipo, é um querendo roubar, né, a propriedade pública é roubo, e o outro querendo se defender, a propriedade privada é defesa. Então, por isso que cria essa polarização, cara. É um grupo querendo atacar o outro. Então, mas o que acontece hoje é que esses dois grupos acreditam no Estado. Não necessariamente. Cara, é que tá, eu acho que sim, porque Eu acredito que a maior parte da os população. autoritários, cara, Os dois grupos, porque hoje tem o grupo à esquerda e a contra a esquerda, né? mas esse grupo que defende E os dois ainda propriedade acreditam pública, no- ele contaminou o debate ao longo dos séculos e fez com que esse outro grupo, para se defender, tivesse que Aceitar essa premissa. que ter uma atitude autoritária, igualmente autoritária, para combater isso, entendeu? E aí ficou O um feminismo. negócio, os dois entraram num modelo autoritário de combate. Mas, tipo, a direita ela tem um viés mais libertário, cara, em si. É muito mais fácil convencer um direitista do libertarianismo do que um esquerdista. Então, mas será que não seria interessante para nós se autodenominarmos a nova direita? Sim. Nós Sim. somos a direita. Eu sou a direita. Nós não Nós somos o somos a libertário, direita. nós não somos a terceira opção. Não. Nós somos a direita É. e agora nós vamos limpar essa direita Mas aqui é porque que- está muito à não, esquerda aqui mas- nessa direita. Não, eu entendi. Talvez Entendeu? estrategicamente funcione. Mas conceitualmente a gente não está nem Porque à direita daí- nem à esquerda, né? Depende de como você Pra conceitualiza zoar, direita e esquerda. depende pra de como você zoar o conceitualiza. Rafa Lima, a gente é pra frente. Que ele falou isso daqui a pouco. Liberdade vem com tudo, né? Liberdade é pra frente, É cara. meu Não tronco. sou direita nem esquerda, sou dá pra frente. Frentista. Não, eu sou frentista, boa. Contra os retrógrados, né? Sou frentista. Sou anarcofrentismo. Anarco-frentista. O Estado Sou comandado por anarcofrentista. sindicalistas. Frentistas. Sindicato dos frentistas. Que é uma profissão que não faz sentido nenhum. Que a gente é contra os frentistas. É. Somos frentistas contra os frentistas. Mas enfim, o que eu penso que a gente define geralmente direita e esquerda pela questão do quão aberto é em relação às questões econômicas e sociais. Né? Então o cara de direita ele tende a ter um posicionamento mais conservador, na minha concepção. E o cara de esquerda é mais progressista. E o libertarianismo, da forma mais pura, como eu entendo, não estou dizendo que a mais pura é melhor, mas no cerne dele, ele pensa assim, cara, eu tenho que me preocupar só com a minha vida, não com a vida dos outros. Então eu não quero cagar a regra na cabeça dos outros, eu não quero fazer uma regra para liberar o aborto, eu não quero uma regra para proibir. Eu não quero ter uma regra para proibir o casamento homossexual, eu não quero ter uma regra, entendeu? Então, tipo assim, ele transcende essas questões de comportamento individual, porque ele diz assim, cada indivíduo decide o seu comportamento. E a gente não tem que impor para os outros. Então eu acho difícil a gente dizer, a gente é a direita, porque na verdade a gente não quer impor uma regra moral para os demais, a gente quer libertar eles de qualquer regra. Mas não é Entende? no sentido de regra Mas a moral. gente é encarado como direita, né? Não, pro esquerdista, cara, tudo que fugiu uma linha Do politicamente discurso correto, esquerdista é extrema direita, né? E Fascista, nazista. e a gente expõe daí, vamos dizer, as contradições internas do discurso. Né? Eles mesmos se matam Porque entre é si, paradoxal, né? É. Porque não, por isso que é uma patrulha infinita, né? É uma Porque- coisa autofágica, cara. Os caras Exato. acabam se Esse autocanibalizando. dia eu vi um cara lá defendendo não sei o que, daí para ele poder defender, ele primeiro ficou meia hora dizendo, olha, eu sei que eu não sou mulher, eu sei que eu não sou negro, eu sei que isso. Ficou pedindo Ele desculpa. ficou se justificando a existência dele para poder falar o que ele pensa. Tipo, puta, ou seja, a forma vale muito mais do que o conteúdo. É óbvio que a forma e o conteúdo são igualmente importantes, né? Senão a tua ideia não é ouvida, Mas a pessoa, né, ele se importa Ela muito com a tem que- pessoa e não com a ideia, né? Tem isso também. Exato. Por isso que Então- você, como um direitista, falando qualquer coisa, você vai Mas ser é que tá, eu não escrachado. sei se a gente é de direita, eu não sei se eu sou de direita, porque se eu não quero pôr regra pra ninguém, eu acho que eu não sou de direita, nem de esquerda. Mas E a aí, gente vai eu ficar não- definindo semântica, É, né? é, Mas a tua é, definição é, de direito aqui. É que Não, tá. Por isso que é bom você fica saber- manipulando a Por língua. isso que é bom você a saber linguagem. quais ideias você é a favor e quais você é contra. Eu sou a favor de armas, sou anti-aborto. Eu sou a favor da propriedade Sou- privada. eu- Isso aí tudo a a favor favor disso. Isso, exatamente. Eu, quando digo direita e esquerda, eu digo direita, propriedade privada, esquerda, propriedade Propriedade beleza. privada, então, irredutível, né? Sim, Tem que ser irredutível. com certeza. Porque senão a direita, que é um estatista, intervencionista, vai falar que também defende propriedade privada. Então Mas- tem que frisar que
Eu defendo a propriedade privada Nas últimas irredutivelmente. consequências. Irredutivelmente. A propriedade privada para mim é a lei absoluta. Essa também talvez seria uma ideia pra gente tentar fugir desses rótulos, né? Porque é uma bosta esses rótulos, falar bem a Mas real. qualquer um que defende o Estado, ele defende a não propriedade privada. Sim. De alguma coisa, pelo menos. Né? Nem que seja o liberal lá, ele defende... Sim. Mas ele pode falar que ele defende a propriedade privada porque ele quer o fim do imposto IPTU. Ele pode falar, entendeu? Mas ele defende a propriedade privada quando convém, né? E não tipo, como princípio. Né? Então, por isso que é importante frisar o irredutível. É absoluto, né? Lei de propriedade é como um absoluto. Só que daí tem que defender ela mesmo, né? Não é igual o Cogos, que acha que pode, se falar mal do Deus dele, pode bater e tal. Então Ele nunca, difícil, nunca né? falou que é a favor de bater em quem fala mal de Deus. Ele falou, Não. Ele já falou, se falar mal da religião, ele acha que é normal. Ele deveria deveria ser aceitável ele poder bater no cara. não sei, nunca vi ele falar isso. Mas gosto de coisa. eu assisto bastante o Cogos, eu acho que, eu não lembro disso, mas eu tenho certeza que é por aí mais ou menos o pensamento dele. Embora eu também seja católico, mas não vem ao caso. Mas eu acho que a gente não tem que tentar impor a religião a ninguém também. Só que, claro, ele Então, mas é enxerga que a imposição da religião como uma a gente forma tem de que saber salvar. quando a gente defender a propriedade assim. privada irredutível, Sim. a gente vai ter os calos também, né? Tem Sim. um calo, todo mundo tem um calo. Sim. Por exemplo, o Nicolas, apareceu vários calos do cara, né? Que tipo, protegeu o lockdown, porque ele tem uma família, a avó dele é bem de idade e tal, então tipo, ele tem problema respiratório, ele caiu tipo, no começo todo mundo ficou com um pouco de medo, né? Sim. E ele ficou com mais medo e Sim. acabou tipo, defendendo uma ideia que ele não defende. Sim. Mudou de lado porque quando mexeu no carro dele. Sim. Sim. Então é Mas aqui difícil. cabe a né? nossa patrulha, lembrar o Carol. Exato. Cara. Propriedade privada, quem se falou, é irredutível. Exato. Mas eu acho que se o cara quiser se Você pode isolar parar de voluntariamente, defender ele ela, pode mas também. não se auto-intitule libertário mais. Então, Eu acho que você E não por pode isso que o Paulo apoiar Cogos os... não se titula libertário. Ele fala que ele não é libertário. Às vezes ele Eu fala. anarcocapitalista. Ele é engraçado, porque às vezes ele fala, não, eu sou libertário anarcocapitalista. Aí ele fala, não, eu não sou libertário. Ele lembra dessa fala dele, eu acho. Porque, cara, é questão. eu mas acho que pra ele dá um desconto, cara. Pra ele é Eu um acho que desconto. o Cogos, cara, cara, é um dos é. caras mais foda que tem, né, É. cara, na parte de argumentação e retórica, discurso né? e base e retórica, o cara é muito E ele, pra mim, é a prova viva que você pode ser inteligente em algumas coisas e burro em outras. sem Tipo, dúvida. não existe a pessoa inteligente e ela é inteligente em todos os assuntos ou isso aqui. Tem momentos de lucidez e momentos de De loucura. lucididade. Né? Às vezes o cara tá. Mas Ele ele tipo surta, Olavo né? também, cara. Agora, O Lavo surta bem menos que o Cogos, na verdade. É que ele é mais velho, né? É que ele já tem um nível médio de surto, assim, ele já é meio surtado naturalmente. É. Ele não ele tem se mantém picos. com uns 20% surtado o tempo Ele todo. não tem picos assim, né? Ele está estabilizado no surto constante. Faz sentido. Eu gostava muito do Olavo, gosto ainda, mas de novo, quando ele se envolveu com política, cara, eu já fiquei Eu cagado. não sabia se eu vinha com a camiseta dele ou do Bolsonaro, eu vinha com a do Bolsonaro. A do Olavo tá meio fedido. Venha com a próxima, na próxima Na vez próxima, eu vou com o do Olavo. Pô, nem com aquela do helicóptero, cara. Aquela do helicóptero, mas. Eu gosto do Olavo, Eu aprendi vou, muito. no terceiro eu venho com a do Olavo. Só que Vai virar atração, né? Qual que é a camiseta que o Wander vai Assim, você falou do Olavo, cara, se envolver com política, vai. a parte de militância política é uma parte muito pequena da obra Sim, dele, né? sim, O pessoal acha, porque, pô, lê os posts dele no Facebook, que a obra ele dele se mesmo reduz sempre a- fala isso, exato. Então, Então, o cara. Mas qual que é a minha questão atual com o Olavo é a seguinte: eu penso que o cara, como filósofo, ele era perfeito criticando a realidade, entende? A partir do momento que ele tenta entrar e participar da política brasileira, mesmo que ele foi chamado, porque ele até falou, cara, eu não quero nada, a única coisa que se me convidasse eu aceitaria era ser embaixador nos Estados Unidos, né? Mas eu penso que ele, de certa forma, ele se deslumbrou um pouco com o poder quando fizeram aquela cerimônia, deram medalha para ele, sabe? Eu acho que ele deu como eu vou dizer assim, Subiu a cabeça, assim. Não, eu acho que ele
ele fraquejou, assim, entendeu? E aí começou a defender o governo, e eu acho que ele poderia fazer várias críticas ainda ao governo, entende? Que seriam positivas, do jeito como ele criticava a realidade. Mas ele critica o governo pra caralho, né? Critica os milicos, um monte. Os milicos ele critica, é verdade. Ele sempre criticou, cara. É verdade, ele fala Ele já criticou o Bolsonaro várias vezes, cara. Falou que se você não fizer isso, você é burro. Mas é verdade, criticar. Perfeito. Enfim, mas pode ser que eu não esteja acompanhando tanto mais ele. Mas eu fiquei um pouco chateado, assim. Eu acho que, sei lá, cara. É que pra mim, eu prefiro ficar totalmente isolado da política, entende? Cara, o Olavo, velho, eu conheci ele quando ele falando nos vídeos, assim, sobre ateísmo, assim, ele falando, não, porque o ateísmo matou 50 milhões de pessoas, ele falando da Rússia, tá ligado? Sim. Cara, não, foi o comunismo que matou, não foi o ateísmo, esse cara é louco, tá ligado? Eu falei, esse cara é idiota que esse cara tá falando, né, cara? Aí depois fui conhecer e falei, não, de vez em quando ele fala coisa inteligente, cara. Não, bastante, cara. Eu acho que tem muita profundidade. Aquele texto que eu mandei no grupo lá, cara, eu achei muito bom. Muito bom, cara, muito bom. É que também você não pode pegar Esse vídeo de 2012 ou 2011? 13, isso. Então, tipo, é uma época que tava todo mundo dormindo, né? Tava todo mundo pastando. Sim. Mas então, até é interessante que tocou nesse assunto. Eu vim pro libertarianismo, primeiramente foi por causa do Olavo e do Stefan Molyneux, não sei se vocês conhecem. Não. Stefan Molyneux. Eu já ouvi o nome. Eu mandei no grupo uma Eu comecei a ver os palestra vídeos. dele. Esse cara é bom pra caralho também, mas eu acho que o Olavo é melhor. Mas isso aí, cara, acho que lá em 2010, 2009, um amigo meu começou a mandar uns vídeos lá, uns áudios do True Outspeak que ele tinha lá. O True Outspeak era muito legal. Então, eu falei, cara, e no começo também eu falei, pô, é que você pega ali um trecho de 5 minutos, ele falando esse lance do ateísmo, por exemplo. Não, eu xingando todo mundo de filha da puta. É. Não de filha da puta, mas Aqueles 5 minutos parece uma loucura, mas beleza, pega o contexto inteiro. Veja um Mas vídeo tem ele que falando ouvir 1 inteiro. hora do troço. Exato. Entendeu? Que ele vai construir o contexto. raciocínio. O Stefan Molyneux faz a mesma coisa também. Não adianta você pegar um videozinho dele lá de 5, 10 minutos, você tem que pegar o negócio para ele contextualizar. E foi ali que eu comecei a perceber, porque naquela época eu era totalmente acéfalo, nem sabia nada de política, esquerda, direita, não sabia nada de história, não tinha interesse, eu achava, só quero viver minha vida, foda-se. Nunca nem foi isso, mais ou menos? Eu acho que foi lá por 2010, 2010, é. Faz tempo. E foi faz tempo, nem acordava, gente. Então, e através. então, e pelo Olavo eu conheci o Stefan Molyneux mais ou menos na mesma época, inclusive tem uma entrevista que tem um vídeo dos dois batendo um papo lá de 50 minutos que é muito bom. E daí que eu fui, eu acho que na internet começou a surgir, né, as páginas libertárias, liberal e tal, mas foi por aí que eu... Foi mais ou menos em 2013, eu acho que começou então, é que naquela época eu não conhecia o libertarianismo, né, foi quando eu comecei a ver os vídeos dele, ler coisas dele, que eu comecei a questionar certas coisas, né, e acho que a derrocada pro libertarianismo foi meio que natural, né. Eu acho que qualquer um que vai para direita, vamos dizer, convencional, sim, ela acaba aceitando o libertarianismo, como você falou também já, né? Porque é muito lógico. É né? compatível, eu acho. A grande questão é, será que mesmo provado a lógica correta do libertarianismo e a ética libertária sendo correta, será que ela vai ser aplicável na sociedade, entendeu? No real concreto ela vai acontecer? Isso é uma dúvida que eu tenho. Porque nem tudo que é lógico e que está correto logicamente funciona na prática, entende? Eu acho que se não tiver se mantiverem a livre expressão, pelo menos na internet, eu acho que é inevitável. Porque é uma ideia, elas vão ser rebatidas ideias tantas vezes que vai ser um momento que não vai ter como defender mais. Eu acho que o pessoal de direita tem uma mente um pouco mais aberta, cara. Tipo, eu falo isso por causa daquele podcast do Benê que eu vi. Meu, os caras tocaram no assunto de drogas, que geralmente é um assunto que o pessoal de direita é contra, né? E o cara ficou meio sem argumento. A hora que ele percebeu que ficou sem argumento, ele falou, realmente, isso não é uma questão que eu tenho totalmente fechada. Então, tipo, o cara não foi pra uma falácia pra, tipo, tentar desqualificar o outro lado, entendeu? Ele admitiu que não tinha certeza. Então, tipo, é uma coisa, essas pessoas, elas trabalham nisso, elas podem mudar essa ideia, entendeu? E tirar esse lado autoritário da direita e vir pro lado libertário. Eu acho que isso já está acontecendo, porque eu acho que o pessoal da direita, eles têm aquele lance de, tô buscando a verdade, não tô partindo do pressuposto que eu tô correto, igual o esquerdista, não, que eu já modelei aqui a realidade, de acordo com as minhas vontades, e qualquer coisa que fuja disso, eu vou procurar alguma falácia para rebater. Sim. Tanto é que nos últimos anos, né, que nem eu tinha falado da frase do Bolsonaro lá, que o povo armado, né, jamais, nem sei se a frase dele, alguém deve ter dito isso antes dele. Mas um monte de gente que a gente direito autoritário, eu Mussolini, essa frase. Intervencionista, o cara vem aqui e fala, é verdade, né, cara?
o povo armado vai ser escravizado. É. O cara, talvez 2 anos atrás, o cara não estava naquela mão, não, mas tem que ter o Estado, intervenção. fazer Menos intervenção. armas, é mais seguro, né? Mas quando o cara tem Pontos, aquele né? clique, assim, o pessoal da direita... É que assim, eu vejo o pessoal Tá da mais esquerda, o cara é sensível, impermeável à verdade, entendeu? Então, o pessoal da eu- direita isso que eu ia não, falar. cara. Se você explicar o negócio, Você não acha verdade, que faz o sentido. pessoal da direita já é da direita justamente por ser permeável? Sim. Porque a Por isso gente, que eu a fico gente, criticando, a gente eu acho aprende no chato. colégio, a gente sai esquerdista, cara. Não tem Sim. como você não sair esquerdista do colégio, pelo que você aprende. Sim. Você aprende lá da Grande Depressão, vai falar que precisa de regulação, Estado, um Estado maior. E Todas as soluções para a sociedade que a escola te oferece passam pelo Estado, Estado. Né? sempre isso intervenção do Estado. Então talvez a direita já é direita por ser aberta à questionar verdade, as coisas. né? Por aceitar talvez algo assim. E a esquerda é aquela que, não, eu aprendi isso daqui e a esquerda tem muito de idolatrar, tipo, posição, né? Tipo, Autoridades. autoridades. Daí, É. se aquela autoridade falou, que nem eu falei O professor falou, então tá Paulo certo. Freire, para minha sogra, falei que o Paulo Freire era um câncer na educação. Meu Deus, Tua viu? sogra? Minha sogra, Ela curte Paulo Freire? ela estuda pedagogia agora. Ela não é que ela curte, ela tá tão Ela vive vomitando na isso. cabeça dela, né? E daí eu falei pra ela e, nossa senhora, virou no saci lá. Daí acabei deixando abaixar e depois passei o Pátria Educadora lá pra ela assistir. Ah, tesão. Só que, lógico, não dei nenhum contexto pra ela, não, assista isso daqui e tal. Ela nunca tinha ouvido falar de Brasil Paralelo. Nossa, mudou a cabeça dela, agora ela já... é um trabalho muito bem feito, né? Sim, cara. bem Só que é produzido. difícil de você colocar na cabeça de quem está na universidade que aquilo ali é válido, entendeu? Mas na Porque universidade as eles já estão falando que isso é revisionismo histórico. Exato. E tipo, já virou tipo... Sendo que o próprio revisionismo histórico são muito clássico filho da é puta. Eles arrumam alguma coisa para falar Não, que e é deles às vezes mesmo. é certo e é o resto famoso tá errado. xingos do que você É, acuse-os do que que você você faz. faz e xingos do que você é. É. O revisionismo histórico, se for pegar, os caras na União Soviética eles diziam que eles inventaram a lâmpada, eles inventaram o telefone, eles tipo inventaram o avião. Tinha toda uma versão histórica politicamente correta da Rússia, né? Da União Soviética. Então, tipo, estão revisando a história. Não, você está mostrando a história? Não é essa história que você tem que mostrar. Né? Enfim, Porra, esqueci do nome. Tô velho, mano. Velho é uma merda. E o tempo, hein, galera? Isso aqui vai até... Não sei, pra mim... Que a gente tem que... Deu 1h30 6h30. aqui. Acho que tá bom, né? Tá gigante. Podcast Né? de 3 horas eu vou assistir. Valeu, até- pessoal. eu assisti, Esse foi o primeiro eu assisti vários rascunho. do- Se você assistiu esse daqui até o final, você perdeu tempo. Não.